contextualizar um pouquinho o que é o Aprendendo com Elas. Nós somos uma companhia de dança que, para além de pensar a dança na cena, né, a gente tem feito várias ações, desde ações formativas, a partilhas, a estudos, muitas vezes, a maior parte deles, um recorte de gênero, que tem sido uma pesquisa nossa bem antiga. E nesse projeto, que é um projeto contemplado pelo Programa de Fomento à Dança, a gente colocou uns encontros, que a gente chamou de Aprendendo com Elas, e a ideia é chamar mulheres para falar um pouco das suas experiências e das suas pesquisas. Ontem a gente recebeu 2 pessoas para falarem do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, a pessoa que está na instituição coordenando e a pessoa que vive a experiência, que é a Mayra, que está aqui, né, que ela falou da experiência dela de estar aqui no Brasil, sendo uma pessoa que vem da Argentina. E a ideia é sempre a gente misturar, né, esses conhecimentos de quem está atuando, quem está na militância, quem vive a experiência, quem está pesquisando, pensando que tudo isso, né, é uma produção de conhecimento e todas elas têm valor e todas elas são legítimas. Então a ideia dessa roda é misturar também esses saberes. Então, hoje a gente vai receber nesse encontro a Tamiri Sueli, que é coordenadora do coletivo Mulheres da Luz, e a Ana Carolina Braga de Azevedo, que é antropóloga e colaboradora do coletivo Mulheres da Luz. E a nossa ideia aqui realmente é uma conversa, então elas vão compartilhar um pouquinho o que é o coletivo Mulheres da Luz, qual que é a relação que elas têm com esse coletivo, quais são as questões, né, principais. Eu vou também fazer algumas perguntas e a gente abre para quem quiser participar da conversa, né? Então, queria agradecer a presença de vocês. É importante para a gente esse momento de troca também, porque isso parece às vezes estar distante do processo artístico, mas alimenta muito os nossos processos, né, de criação. Então, esse trabalho que vocês viram anteriormente é um trabalho que já tem esse caráter, né, da gente não separar a companhia dessas nossas práticas, colocar todo mundo junto, trocar e vira um lugar de aprendizado mútuo mesmo, porque a gente também se inspira a partir dessas histórias, dessas realidades, desses contextos que muitas vezes a gente não conhece, né, porque está muito distante deles, e eles passam a ser parte da gente, tanto como cidadãos, como também como artistas, né? Não está separado, porque a gente traz isso para o nosso processo artístico, né? Esses processos que eu sempre falo que eles surgem a partir de depoimentos pessoais das nossas vidas, mas também de uma relação de alteridade, de encontros com tudo que é muito estrangeiro para a gente, que passa a pertencer também a quem a gente é, né? Então, eu vou pedir para começar com a Tamiri, para você falar um pouquinho de você, falar qual que é o seu papel no coletivo e o que é o coletivo. Contar para a gente o que é o coletivo. Bom dia. Eu fui uma das mulheres que passou pela situação de prostituição. Eu fiquei na prostituição durante 8 anos. E a fundadora do coletivo Mulheres da Luz, que foi Cleone Santos, que me trouxe para dentro do coletivo. Então eu passei de mulher assistida, acompanhei todo o processo com ela enquanto ela estava internada, tudo, eu sempre acompanhei o coletivo e com isso eu assumi o coletivo quando ela veio a falecer. Infelizmente foi dessa forma, né? Mas assim, a gente continua um trabalho com as mulheres que estão ali na região do bairro da Luz, né? Que estão em situação de prostituição de rua, que são mulheres, a grande maioria, negras, periféricas, principalmente idosas, né? Porque por conta que as casas fecham as portas, principalmente para as mulheres negras, né? E ainda mais quando ela tem uma idade mais avançada, isso se torna mais difícil para ela. Então, o coletivo ele busca resgatar a autonomia da mulher, esse direito das mulheres, porque a prostituição ela já tem o tabu, então as mulheres se sentem penalizadas pela sociedade e elas acham e acreditam que não tem direito a nada. Então, muitas vezes elas não procuram os direitos delas, até mesmo por estarem expostas à violência 24 horas. Faz quanto tempo que existe o coletivo? Desde 2013. Foi quando surgiu com a Cleone Santos e a irmã Regina, Cleone que
também foi uma mulher que estava em prostituição e viu que essas mulheres precisavam algo além do que elas já vivenciavam, precisavam de uma força maior. Então elas começaram a perceber, a observar mais essas mulheres e começaram a trazer livros para elas começarem a ler no Parque da Luz, né, que é um marco muito grande, da Cleone sentadinha no banco, sempre com o livro na mão, lendo. Então ela sempre buscou repercutir esse aprendizado. E foi aí que elas perceberam que a grande maioria eram analfabetas e semi-analfabetas. Então a freira, a irmã Regina, sendo uma professora, elas começaram com um processo de alfabetização. Inicialmente foi assim que começou o coletivo, além depois que veio as outras questões, que hoje a gente tem aulas de costura, já fizemos criação de bonecas. Em questão da culinária, nós trabalhávamos, tinha um projeto que nós fizemos cocada, bijuterias, para mostrar que existem outras alternativas para essas mulheres, mas que a gente sempre respeita a escolha dela. Agora um pouquinho da sua relação com o coletivo, como é que você conheceu? Bom, sou pesquisadora, então meio que foi através da pesquisa que eu conheci o coletivo. Enfim, eu estou agora fazendo doutorado em antropologia social na USP e eu fiz um mestrado sobre o coletivo, sobre a perspectiva da prostituição, né, do coletivo, e um pouco sobre a história da Cleone, história de vida, como ela, enfim, produziu aquele espaço, produziu aquele coletivo, se construiu, como ela passou a narrar a sua história a partir de diversas perspectivas, sejam elas feministas, abolicionistas da prostituição. Ela também, enfim, por muito tempo participou, foi militante do GLE10, enfim, com o Instituto da Mulher Negra. Então eu tento, né, no meu trabalho, eu tento ver como esses diversos movimentos com os quais ela frequentou durante toda a sua vida afetou a forma como ela construiu o coletivo e como a forma como ela pensa a prostituição. Enfim, isso é um pouco do meu mestrado, mas eu cheguei no coletivo porque eu tinha interesses em estudar relações, tensões entre feminismo e prostituição, que, enfim, é um campo muito tenso, né? Quando a gente vai pensar perspectivas feministas olhando para a prostituição, são diversas, né? Existem diversas perspectivas para se pensar a prostituição, o que é a prostituição, o que é a mulher que está dentro da prostituição, se isso deve ser ou não regulamentado, enfim. Existem muitas perspectivas, então eu tento meio que entendê-las. Então, enfim, meu interesse no coletivo foi tentar olhar para essas perspectivas abolicionistas que estão sendo pensadas lá, porque existiam poucos trabalhos dentro da antropologia no geral que estavam pensando nessas perspectivas, né? Assim, só para você contextualizar um pouquinho o que é a perspectiva abolicionista. Tá. Bom, então muitas coisas, podem ser muitas coisas. Eu acho que as perspectivas abolicionistas foi isso que eu aprendi no meu mestrado. Mas assim, de forma geral, né, se a gente for pensar, por exemplo, perspectivas abolicionistas a partir do Estado, né, o Estado brasileiro é abolicionista. O que isso quer dizer? A mulher que atua na prostituição ela pode atuar na prostituição, isso não é algo ilegal, mas todas as atividades que estão no entorno são consideradas ilegais, né? Então, isso é uma perspectiva do Estado abolicionista, né? Se a gente for pegar os documentos, os tratados que o Estado assinou nos anos 50, enfim, anos 50, 60, também eu acho que começa a olhar para a prostituta uma ideia de vítima, né? Então, o Estado considera as mulheres que atuam na prostituição como vítimas que precisam ser resgatadas da prostituição, enfim. E o Estado, a priori, deveria ter diversos locais meio que para acolher essas mulheres e para, né, levá-las para outros ambientes. Enfim, essa é uma perspectiva, só para, né, enfim, só para reiterar que eu acho que
diversos estados no mundo são abolicionistas, mas eles manifestam o seu abolicionismo de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no Brasil, beleza, o Brasil é abolicionista, mas existe uma regulamentação não regulamentada, né? Tem muitos autores dentro da antropologia que estão falando isso, porque, por exemplo, a polícia está aí regulamentando a prostituição durante décadas de diversas formas, né? Lá na Luz agora a gente teve, né, a GCM tentando impedir que as mulheres atuassem, né, na prostituição dentro da estação, então elas... No entorno também. E no entorno essas mulheres eram proibidas, estavam sendo proibidas de encostarem até no paredão do entorno da estação. Eles não tiravam os homens que estavam ali na calçada da estação, mas as mulheres estavam sendo proibidas de estarem ali. Então, eu acho que é meio pensar assim, né? O Estado reivindica essa posição, mas ao mesmo tempo ele produz uma regulamentação de outra forma, né? Bom, e perspectivas, quando a gente vai pensar daí as perspectivas abolicionistas de forma discursiva, né? Que são atravessadas muitas das vezes por perspectivas feministas, é muito diverso. Daí a gente tem tanto feministas que olham para o abolicionismo, olham para a prostituição a partir de uma perspectiva abolicionista que acha que a prostituição não deve existir, que deve ser abolida, quanto existem perspectivas abolicionistas que não são bem assim. Eu acho que, enfim, né, minha pesquisa, não sei o que a Tamires acha, mas quando eu olho para a Cleone, eu não acho que a Cleone era uma mulher que foi uma mulher que queria abolir a prostituição, né? Mas ela queria produzir, é um abolicionismo diferente, ela queria produzir condições para que as mulheres não tivessem que necessariamente atuar na prostituição, né? Então a gente vai entendendo que existem diversas formas mesmo, né, de se pensar essa perspectiva abolicionista. E o Estado, né, se a gente for pensar, ele é mesmo um pouco também contraditório, né, que ao mesmo tempo que ele olha a prostituta como vítima, desde 2002 a profissional do sexo está presente na CBO como uma ocupação, né, que, enfim, as mulheres podem, né, mulheres e homens, todas as pessoas profissionais do sexo podem ter uma carteira, não uma carteira de trabalho, mas uma MEI, enfim, algo mais formal, né, e tem alguns direitos trabalhistas resguardados. Os registros da MEI é um registro. Dá para ser ocupação, sim, profissional do sexo, pela CBO, mas não é algo regulamentado, né, então você tem diversos impasses. Né? Pela CBO, por exemplo, você pode atuar em cooperativas, mas daí você vai olhar no Código Penal e isso é crime. Entende? Então é algo, enfim, é muito complexo. Então, já que a gente entrou nessa perspectiva abolicionista, e aí tem essa nomeação, né, mulheres em situação de prostituição, mulheres que atuam na prostituição, queria que vocês falassem um pouquinho por que escolhe chamar uma coisa, por que escolhe chamar outra coisa. Então, vocês podem falar. Então, assim, as mulheres, muitas delas se titulam profissionais do sexo, mas quando se vê a tratativa de familiar, tudo, o histórico, né, porque a prostituição sempre tem uma vivência, sempre tem uma história por trás, sempre tem um motivo o qual aquela mulher chegou naquela situação, na prostituição. Então, algumas se titulam em situação de prostituição, né? Mas só que isso tem um contexto, tem um histórico, depois a Ana pode colocar maior, quando começou com a Cleone, né, dentro da pastoral das mulheres, da pastoral da mulher marginalizada. Então, assim, algumas, eu sempre digo que eu passei pela situação de prostituição. É recente essa nomeação? Que recente, né? Que a gente considera recente, né? Mas é dos anos 2000. Tipo, no grande contexto mundial é recente, mas tem bastante tempo já, né? Que as mulheres, quando vai falar da prostituição, ela tem uma autonomia para falar assim, eu sou uma profissional do sexo, mas quando ela está no meio de uma sociedade que pode olhar ela com um olhar de preconceito, ela se titula em situação de prostituição. Hoje eu estou aqui, mas eu faço um bico, eu tenho um trabalho formal, mas eu faço só
São provisórios, né? É assim, provisório. Então, assim, sempre que tiver alguma necessidade, ela sempre retorna para a prostituição. Então, por isso que a gente, às vezes, titula como mulheres em situação de prostituição. Mas aí você pode explicar Você acha? Tá. Só para falar um pouco do contexto, né? Porque, enfim, a Cleone foi uma mulher que começou a atuar na prostituição dentro do Parque da Luz e na região central, né? No final dos anos 80. E, enfim, né? Eu acho que nesse momento, anos 80, desde, na verdade, dos anos 70, 60, já tinha um trabalho da Igreja Católica, né, a partir da Pastoral da Mulher Marginalizada, que foi fundada em 74, que fazia um trabalho com mulheres que atuavam na prostituição, né, e essas, enfim, existiam diversos grupos dessa pastoral em diversos contextos no Brasil, e a Cleone, atuando na Luz, né, atuando nesse contexto, encontrou com essas pessoas, encontrou, né, com esses agentes que eram freiras, padres e pessoas não religiosas, enfim. E a Pastoral da Mulher Marginalizada, só para contextualizar, tem uma perspectiva abolicionista, então tem aquela ideia de que as mulheres que atuam na prostituição são vítimas, que precisam ser resgatadas e ao longo de sua história fez diversas ações e construiu diversos equipamentos, né, para meio que tentar resgatar essas mulheres, e Cleone meio que foi assistida, eu não gosto dessa palavra, mas entre aspas, né, meio que participou da pastoral por muito tempo, foi formada pela pastoral e na pastoral ela começou a ter contato com essas ideias abolicionistas e ela se identificou e começou a puxar para si para contar a sua história. Né, essa história de ingresso na prostituição e etc. No entanto, né, enfim, Igreja Católica e etc., a Cleone começou a ter diversos desacordos, né, com essa instituição. Né. Acho que, por exemplo, Cleone era a favor do aborto, né, então como a gente, né, como que a gente dialoga, exato, com uma instituição assim, né? A igreja não fazia um trabalho de prevenção eficiente, né? Pensando camisinha, pensando preservativo, lubrificante, não falava muito sobre essas questões. Então, Cleone começou a ter alguns desacordos, né? Políticos, né? A partir da vivência dela mesmo na prostituição, né? Da experiência dela. Então, ela começou a romper, assim. E essa categoria Mulheres em Situação de Prostituição, ela foi criada porque foi criada pela Pastoral da Mulher Marginalizada, na verdade, para fazer frente ao outro grupo de prostitutas que estavam reivindicando a categoria puta, prostituta de forma política, de forma para reivindicar essa, né, como uma profissão, né, para reivindicar a prostituição como uma profissão. Então a gente tem diversas lideranças, né, Gabriela Leite, Lúcia Barreto. Assistiu a peça, Gabriela Leite é bem... Então, que são as primeiras lideranças, inclusive são lideranças que também frequentaram os espaços da pastoral e se rebelaram já nos anos 80. Então, assim, então elas estavam reivindicando, tanto que a CBO foi muito a partir do trabalho delas, da militância delas, né? Então a gente tem a pastoral criou essa categoria Mulheres em Situação de Prostituição para se referir a mulheres que estavam na prostituição, mas não viam aquilo como uma profissão, né? Então essa categoria foi criada. E daí nos anos, sei lá, em 2005, a Cleone e outro grupo, outras mulheres que atuavam dentro da pastoral começaram essas desavenças dentro da pastoral e fundaram o GIMEL, né, que é o Grupo Mulher, Ética e Libertação, que é um coletivo de mulheres ex-prostitutas e prostitutas que estavam de acordo com a perspectiva abolicionista, né, da prostituição, não deve ser regulamentado, tá bom, né, as coisas precisam estar do jeito que estão, mas que não estavam de acordo com outras prostitutas. Então elas
levam essa categoria consigo, e Cleone, em 2013, quando funda o coletivo, também puxa essa categoria, né, mulheres em situação de prostituição. Só que eu acho que uma coisa, enfim, eu sou antropóloga, então uma coisa importante, eu acho que para dizer, né, é a mesma categoria, mas não quer dizer que ela tem o mesmo significado para essas diversas pessoas, né? Então a Cleone, eu acho que ela foi pensando essa categoria muito, né, que a gente estava conversando, através de raça, através de geração, pro contexto da luz, né? Ela foi produzindo outros significados que não estavam acoplados a essa categoria, para pensar as mulheres da luz e para pensar aquele contexto, né? E, enfim, como a Tamires falou, Eu ia perguntar se nesse momento que você falou que surgem esses grupos, né, os que reivindicam a regulamentação e a profissão e falam que querem ser chamadas de puta e tal, e esse grupo tem perfis muito específicos ou não, nesses grupos de mulheres? Não. É bem misturado Assim, também. Né, as pessoas às vezes falam, ah, Gabriela Leite era uma mulher de classe média, não sei o que, mas assim, a maior parte das prostitutas que hoje estão dentro de sindicatos, dentro de, não sindicatos, mas dentro de associações de prostitutas e trabalhadoras do sexo, são mulheres que fazem uma prostituição muito parecida com as mulheres da luz. É uma prostituição, sei lá, existem termos que eu não gosto de usar para dizer, né? As pessoas usam geralmente baixa prostituição, mas eu odeio esse termo. Mas Ela é enfim. mais na rua? Mas na rua, são mulheres que vêm de classe social baixa, são mulheres, na maior parte das vezes, negras, são mulheres que adentram a prostituição porque buscam lá, né, uma alternativa melhor frente às outras, né? Então, enfim, são mulheres muito semelhantes, com um perfil assim, pensando em desigualdade, etc., muito semelhante. Mas é isso, as pessoas, né, pensam de formas distintas, né? Eu acho que uma coisa que também que a gente estava conversando mais cedo que é isso, né? As mulheres às vezes reivindicam a categoria mulheres em situação de prostituição, mas não necessariamente elas olham para a prostituição da mesma forma que Cleone olhou, da mesma forma que Tamires olhou. Às vezes elas reivindicam a categoria profissional do sexo, mas também não é porque elas te dizem, eu sou trabalhadora sexual, que elas necessariamente querem uma regulamentação, querem uma carteira assinada. E é isso, né? Eu acho que a prostituição lá, a gente tem diversas mulheres, né? Que é isso, a coisa do bico, né? Tem muitas que falam, isso aqui é mais um bico. Sei lá, eu faço vários bicos na minha vida, isso aqui é mais um bico, é uma complementação de renda, que nem as atividades do coletivo, né? Que às vezes é uma complementação de renda, para mais de pessoas que estão atuando na prostituição também. Já vou deixar aberto, tá? Eu queria saber sobre isso que você está falando. A maioria lá da luz, elas são contra a profissionalização, essa coisa de carteira e tal? Uma coisa mais, ou não? Ou é muito misturado? Eu não acredito que seja muito misturado, assim, né? Mas só que, assim, a forma que foi feita essa discussão da regulamentação, ela só apenas descriminalizava os cafetões e as casas. E essa mulher ficava muito vulnerável, assim, não é vista como... A prostituição não é um crime, mas ela ia acabar sendo criminalizada por conta da forma que estava sendo feita. O que muitas defendem que fosse discutido, porque foi discutido de cima para baixo, principalmente começou com aquela questão das acompanhantes, acompanhantes de luxo, as profissionais de elite, né, as top lá em cima. Mas não olharam para as mulheres que estavam na rua, não olharam para as idosas, o que é para uma idosa ter que cumprir aquela meta e pagar aquilo mensalmente para poder ter uma aposentadoria. Isso não foi discutido com essa mulher que está ali exposta, ela tem que sustentar a casa, ela tem que tirar um valor dela, 51%, não é? 49%, ela só ficaria com 51% desse valor. E assim, os valores de uma casa é um, na rua é outro. Enquanto mais retinta essa mulher e mais idosa, menor o valor do programa dela. Tem mulheres que atendem lá na luz por R$30. O que seria para ela ficar com 49% por uma hora de programa?
sabe? Então, assim, não foi pensado, não foi olhado para essas mulheres, discutido com elas da forma que teriam que ser. Foi apenas imposto e construído de cima para baixo. Mas não olharam e assim, regulamenta essas mulheres que estão dentro da casa e essas mulheres que estão na rua vão ser mais criminalizadas. Elas vão estar ilegais, porque a polícia já faz isso, a sociedade já aponta como um preconceito maior para essas mulheres, já tem um olhar diferente para essas mulheres. Ela vai viver em violência constantemente também pelo trabalho dela, por aquilo que ela está fazendo, sendo mais criminalizada do que ela já é no dia a dia. Eu acho que nisso que a Camille estava falando, que enfim, esse projeto de lei que ela está se referindo é um projeto de 2012, que foi produzido pelo Jean Williams em conjunto com Da Vida, né? Que era um coletivo que foi fundado pela Gabriela Leite e tem, né, enfim. Mas eu acho que essa questão, né, na época quando tem várias, enfim, dentro do movimento de prostitutas, trabalhadoras sexuais também tem vários rachas, questões, etc. E quando isso foi proposto, né, pelo Da Vida, realmente teve diversas associações, por exemplo, do norte e no nordeste do Brasil, que são mulheres que atuam de uma forma muito semelhante às mulheres da luz aqui, que tiveram várias questões e tiveram algumas brigas internas mesmo, né? Vocês não consultaram a gente, porque é muito difícil mesmo você fazer uma regulamentação para uma atividade que é muito distinta, né? Que é exercida de diversas formas, em diversos ambientes, por diversas pessoas e por diversos valores, né? Então, acho que é algo muito complexo mesmo da gente pensar, né? Enfim, a posição do coletivo institucional, né, é contra a regulamentação, mas eu sou uma pessoa, né, como pesquisadora e etc. E na minha posição pessoal eu sou a favor de uma regulamentação, mas eu acho que de fato, né, todas as pontuações que a Tamires, que a Cleone fez ao longo da vida são muito importantes para a gente pensar mesmo, né? Porque de fato, 49%, né, a gente tem até militâncias, por exemplo, a Monique Prada. Não sei se vocês já leram algum livro dela, ela tem um livro chamado Puta Feminismo, né? Que ela fala da ideia radical de uma puta ser feminista, porque, enfim, todas essas questões com o feminismo. Mas ela fala que, por exemplo, em outros lugares do mundo é o mesmo valor, 49%, mas que as casas... É um valor Não. tabelado? Não. É uma prática. Às vezes é uma prática, que às vezes é esse valor, mas as casas nem cobram esse valor porque elas ganham em bebida. Só que, enfim, né, isso é em outros contextos, né? Eu acho que não sei se no Brasil funcionaria dessa forma, eu realmente não sei, né? E, enfim, quando esse projeto não foi aprovado, mas ele estava em negociação, também se diziam que poderia alterar esse valor e etc, mas enfim, né? A Monique Prada até utiliza, sei lá, ela pensa também, ela faz uma associação, por exemplo, com as manicures, salão de beleza, que elas também dão um valor semelhante, né? Para casa que ela tá, para o serviço dela. Só que se a gente for pensar, a manicure também tem um serviço super precarizado, né? E a gente, sei lá, é isso. Às vezes, em alguns contextos, a prostituição é um trabalho precarizado e a gente vai aprovar algo que, sei lá, se torne aquilo também precarizado como outros trabalhos, enfim. Questões, não sei o que dizer, mas só pontuando algumas coisas, né? E a gente acredita também que antes da regulamentação deveria existir políticas públicas que garantissem o direito dessas mulheres, porque a gente não tem nenhuma política pública que assegure o direito da mulher, da prostituta. Então, assim, a questão daí, o pessoal fala assim, mas ela ia ganhar na comissão de casa. Isso para quem está dentro das casas. E para a mulher que não está? E as que estão dentro da casa, vai obrigar essa mulher a beber, a consumir o álcool. Então você vai puxar mais um vício nessa mulher. Além de ela já estar se prostituindo, além de ela já ter uma necessidade ali, ela vai entrar num outro vício, acaba futuramente acarretando um outro problema, mas não existe política pública nenhuma que pense, que assegure qualquer coisa que possa deixar essa mulher mais confortável, sabe?
assim, que assegure o direito dela. A gente não tem existe política pública municipal, nem estadual, nem federal, porque quando você vai para uma conferência do direito da mulher, você toca na mulher prostituta, pessoal, eu mando um e-mail, porque a primeira pergunta que eu chego em qualquer conferência, qual é a política pública para as mulheres em situação de prostituição? Porque toda cidade tem uma pracinha, às vezes é uma senhora sentada com uma bíblia do lado, e ninguém imagina que aquela mulher está ali se prostituindo, principalmente as idosas. E muita gente olha ali na Estação da Luz, acha que ela está esperando alguém, acha que ela... Porque são mulheres vestidas normalmente, não são aquelas glamourizadas, né, que estão no salto alto, que estão maquiadas, siliconadas, são mulheres normais. Então, não tem nada que assegure o direito dessas mulheres. Então, uma briga muito grande é que a gente garanta, primeiro, a criação de políticas públicas para que essas mulheres sejam vistas dentro da sociedade, não só apontadas o dedo e sejam referências somente de preconceito. Tá aberto, tá, gente? Dentro das trabalhadoras, queria entender se há alguma briga interna, por exemplo, se chega uma pessoa nova lá, porque eu entendo, por exemplo, na Luz já tem essa associação, tem um funcionamento, em outros lugares, outros bairros devem ter, isso tem, como ingressa uma nova pessoa lá? Então, isso sempre foi muito comum, né? Principalmente por questões de clientes, espaços. As mais velhas sempre acabavam coagindo as mais novas que chegavam. Então, esse é um trabalho do coletivo, que através do coletivo onde que a gente tem um espaço que elas vão lá, elas tomam um café, então se tornou um espaço que elas podem conviver, ter aquela proximidade, ou ter aquele olhar de que a necessidade dela também é a necessidade da outra. Eu imagino que uma solitária, assim, é difícil se encaixar se não estiver próxima do coletivo, né? Acho que vai ter uma briga. Eu fico pensando nisso, como eu acho que elas todas têm que estar dentro de daquele grupo, daquele local, né? Pra ser mais acolhido, não sei. É isso que a gente, principalmente a Cleone, com o coletivo, ela procurou fazer, porque existia muita rixa, muita briga. Então, assim, conseguiu aproximar mais elas, principalmente quando a gente faz palestras, tudo. Hoje a gente, igual na atividade de dança que elas participaram, a gente vê elas interagindo, vê elas uma respeitando a outra. E na rua isso não acontecia. E isso é um dos trabalhos que o coletivo tem, essa aproximação, esse olhar para a outra, sabe? Olhar para a outra como ela mesma. É tão difícil já na rua, imagina se dentro do próprio espacinho lá elas ainda têm que achar um lugar, né? Então acho que essa parte do coletivo é importante, deve ter problemas às vezes. Então, essas atividades que se promovem lá, né, os cursos que elas fazem, que tem um caráter terapêutico também, né, e às vezes artístico, não sei como vocês fazem a leitura desses cursos, não sei quais são, mas vocês acham que são possibilidades de fortalecer o coletivo nesse sentido de aproximar essas mulheres e de repente fazer com que elas tenham mais empatia umas pelas outras e aí fiquem mais próximas nas lutas que elas precisam estar juntas, assim, como a questão da polícia que está lá? Isso é uma estratégia para que essas mulheres possam também se fortalecer enquanto grupo? Ou nunca foi pensado dessa maneira, assim? Eu acho que super foi pensado dessa maneira, assim. Eu acho que quando a Cleone começou, ela conta muita história, né? Porque a Cleone conheceu o Tamires, inclusive dentro do movimento de moradia lá em Diadema, enfim, ela tem uma longa história de militância, né? Enfim, ela sempre foi do PT, ajudou a fundar o PT em Diadema, ajudou a eleger o primeiro prefeito do PT em Diadema, enfim. Isso anos 80, anos 90, construiu muitas hortas comunitárias lá naquele contexto, então ela, antes dela ingressar na prostituição, né? Então ela tinha uma história de participação em movimento social, dessa questão de uma solidariedade política com outras pessoas, né? Muito forte. Então quando ela adentra na prostituição naquele contexto, ela também sofre perseguição no primeiro momento, né? Mulheres tentam, né, ir atrás dela, o que você está fazendo aqui? E daí ela precisa se posicionar
profissional, eu vim aqui ganhar dinheiro que nem vocês, né? Como acontece com muitas mulheres, assegurar o seu ponto, o seu lugar, enfim, né? Porque, querendo ou não, é algo competitivo naquele espaço. Mas ela também sempre, sei lá, ela conta, né, essas histórias, né? Uma mulher precisava disso, então eu ia lá, ajudava. Ela precisava ir no médico, eu dava um jeito de acompanhá-la. Então ela foi criando essas redes ao longo da sua vida lá naquele contexto, né? E o que a gente vê, claro que tem muitas rixas às vezes, né? Se a gente for pensar no grupo como um todo, mas existem muitas mulheres que fazem família lá, né? E família de uma forma, sei lá, não uma família de sangue, né? Mas a gente escuta muitas mulheres, não, ela é madrinha do meu filho, ela criou o meu filho, ela, enfim. Aquele espaço cria uma proximidade, né? Tanto que a gente tem mulheres que frequentam aquele espaço há 50 anos, mesmo que elas não façam programas todos os dias, mas elas vão naquele espaço porque aquele espaço é o espaço delas, é o espaço onde elas conhecem, onde elas têm relação com outras pessoas, né? Então eu acho que é muito, até me perdi do que eu ia falar, mas enfim. Eu acho que a Cleone, eu acho que a Cleone sempre pensou nisso, né? As mulheres daqui, elas precisam se unir, né? E elas são, eu acho que elas são unidas e elas são cada vez mais unidas, né? Nesse sentido, né? A GCM foi lá, tentou expulsar diversas delas, elas vieram para o coletivo, vieram conversar sobre isso de forma coletiva, fizeram, né, em conjunto um ato, né, contra essas ações, né, a Tamília, a gente conversou com uma jornalista, algumas mulheres conversaram com uma jornalista também para fazer uma matéria contra essas ações ilegais, porque é ilegal o que a polícia estava fazendo. Violência em si que ela estava sofrendo, né? Elas estavam sofrendo, porque a GCM já chegava, abria a porta, tacava spray de pimenta na cara delas e mandava elas atravessarem a rua. Então, elas procuraram se unir mais contra essa violência, que estava sendo de uma forma assim, bem escrachada, bem difícil mesmo, né? Mas é que eu acho que esses espaços, né, eu acho que, sei lá, a priori, né, tem algumas pessoas do coletivo e etc. que olham para esses espaços, essas oficinas, né, como uma possibilidade para gerar renda em contraposição à prostituição. Mas a Cleone também, ela falava, bom, eu sei que com essas oficinas elas não vão sair da prostituição, né, mas elas têm esse espaço, elas têm essa possibilidade para elas terem outras coisas para se fazer, né, para elas se conhecerem, para elas se fortalecerem. Então eu acho que todos esses espaços que a gente produz dentro do coletivo é para isso também, né? Primordialmente, né? Para elas se conhecerem, para elas se reconhecerem, né? Enquanto uma categoria que está lá, né? Sobre as mesmas condições, né? Que tem vidas muito semelhantes, enfim, que passam por coisas muito parecidas, né? Eu cheguei a conhecer a Cleone faz uns 2 anos, assim, numa palestra. Tava ela e a irmã Dulce? Regina. Não sei de onde eu tirei o Dulce, mas... Você trabalha lá no coletivo do... Enfim, estavam as duas e é muito interessante ver a generosidade que elas tinham entre elas, assim, achei muito bonito. E ela falava muito dessa questão da regulamentação, que era preciso primeiro a humanização das mulheres antes de pensar uma regulamentação, né? E aí eu, ouvindo vocês falarem, e a gente acabou convivendo um pouco com as mulheres, assim, quais as outras atividades, ações e formas que o coletivo se organiza para acolher essas mulheres? Que tem o lance do café, né, que tem esse lugar afetivo, mas se tem alguma outra ação, alguma outra forma de acolhimento. E aí, pensando mais nesse lugar da velhice, né, que a gente pensa nesse corpo que tem mudanças fisiológicas, né, às vezes de mobilidade, e aí tem outras questões produzidas pela própria velhice, assim, e viver na situação de prostituição, sabe? Fico pensando quais outras atividades tem de
acolhimento, assim, que o coletivo fornece. E aí eu fico pensando também sobre essas novas formas de prostituição. Eu nem sei se são novas formas, mas eu entendo que sim, tipo o OnlyFans, essas plataformas digitais, como vocês enxergam essa nova camada, assim, esse novo movimento, né, de prostituição que está ali na tela, que é muito fácil de ser acessado, né, e que hoje em dia eu vejo mulheres com dinheiro fazendo, mas ainda assim tem outras pessoas que não têm grana, que vivem nesse lugar do preciso fazer para existir, sabe, tipo, uma ferramenta de renda, enfim. Como vocês pensam esse novo formato, assim, se vocês... Ah, isso. Vocês não entendem. Você quer falar do coletivo? Então, o coletivo a gente tem, além daquele espaço, a gente aqui nós temos as agentes de prevenção, né, que são as mulheres que passam no entorno do parque da região ali, entregando insumos, marcando consultas, conversando com essas mulheres, até mesmo porque assim, às vezes ela passa numa UBS próxima à casa dela, ela não acaba falando do cotidiano da vida dela. Então a gente procura elas são atendidas pelo SAI Campos Elíseos, onde elas têm atendimento médico, a questão da prevenção. A gente procura sempre fazer parcerias, principalmente com o CRAS. As mais idosas a gente conseguiu, teve uma das mulheres que a gente conseguiu aposentar ela tá super feliz. Inclusive ela só vai lá para visitar e sumiu dali. Então a gente procura sempre fazer isso. Nós temos a questão da saúde, temos os livros lá também que elas podem sentar, ler. Tem atendimento com as psicólogas, assistentes sociais, tem psicanalista, onde que elas podem ir lá. Hoje eu não estou legal, ela vai lá, marca com essa psicóloga e ali ela é atendida. E a gente é feito todo o encaminhamento que essas mulheres assim, necessitam, de questão do CRAS, questão da saúde. A gente tem uma parceria grande também com a Santa Casa, onde muitas mulheres são atendidas lá. E a gente busca deixar ela mais confortável possível, principalmente para sair da redondeza ali em torno da região onde que ela mora, se ela for falar que ela é uma prostituta, ela acaba sendo descriminalizada. Sim. Bom, OnlyFans, enfim, essas plataformas. Eu tenho diversas colegas, enfim, de antropólogos ou pessoas que não são da antropologia que estão estudando isso. De fato, é um novo fenômeno e é um fenômeno que, por exemplo, não é nem previsto em nenhum tipo de regulamentação, não está nem previsto no Código Penal, por exemplo, um site, né? Então é algo que as pessoas têm utilizado muito, mas eu acho que quando a gente pensa, né, esses sites, essa outra plataforma, né, saber usar um smartphone, né, saber usar o computador, eu acho que você já vem de outra classe ou de outra geração, né? Então eu acho que isso é um pouco distinto, né? As mulheres com que a gente trabalha, tipo, às vezes algumas são analfabetas funcionais, outras, né, têm dificuldade mesmo de usar o celular, né? Então eu acho que isso está um pouco longe do nosso contexto, mas é algo que existe, e eu acho que é uma coisa interessante que diversas pessoas que estão no OnlyFans, por exemplo, não se reconhecem como trabalhadoras sexuais, mas se reconhecem como pessoas que estão lá fazendo coisas, né? Enfim. E as pessoas nomeiam de formas distintas, né? Eu acho que isso que é muito interessante, que a gente olha muito na antropologia, né? Até quando a gente vai pensar, por exemplo, as mulheres lá na Luz usam a categoria programa. O que significa programa? Né? Pode ser um tempo lá que pode envolver dinheiro, pode envolver sexo, pode envolver afeto ou não, né? Quando a gente vai escutar o que as pessoas sei lá, eu já escutei diversas senhoras, né, dizendo, não, porque ele ficou aqui 1 hora sentado comigo no banco, isso é trabalho, eu cobrei sim, tá? Tipo, entende? Então, não, eu acho que quando a gente pensa, né, a prostituição, a gente relaciona às vezes muito diretamente com o trabalho, né, o sexo em si, e
devolvendo em forma de dinheiro, mas não necessariamente, né? Eu acho que existem diversas trocas e trocas com distintas pessoas, né? Quando a gente mesmo vai pensar na figura do cliente, né? Existe a figura do cliente, mas existe também a figura do velho que ajuda, também homens que ajudam que não são categorizados como clientes nessa rede, enfim. Então eu acho que é muito complexo, né? A gente precisa, enfim, olhar com esses olhares, escutando mesmo essas narrativas, essas experiências de quem está lá atuando, né? E é isso, o que é que essas mulheres, como que elas classificam isso que elas estão fazendo? Não sei. Pensando lá, talvez seja até um preconceito, entendeu? Mas eu tenho pavor de homem, né? E aí, eu fico pensando, essa relação de quando a gente já conhece homens e a gente se sente vulnerável mesmo tendo proximidade. Imagina essa outra situação que é você se colocar 100% vulnerável com um cara que você não faz ideia de quem seja e o que ele pode fazer com você. E aí, provavelmente, o nível de violência que essas mulheres sofrem, não só policial e tal, mas dentro do programa da atividade, deve ser, talvez, grande. E aí, eu queria saber se vocês têm algum tipo de, não só acolhimento para essas situações, mas alguma ação que responsabilizem esses homens, ou a situação fica meio por isso, enfim, não sei. Você quer falar um pouco? Tá bom. Ó, tá, muitos pontos. Eu acho que essa solidariedade entre elas, né? Eu acho que existem clientes e clientes, né? Eu acho que existem clientes que às vezes partem para uma violência física. Isso pode acontecer, claro, né? Assim como a gente que não está exercendo o trabalho sexual também está vulnerável a isso, enfim, qualquer relação, você está se relacionando com uma pessoa, isso pode acontecer, né? Primeira coisa. Eu acho que essa solidariedade delas, eu acho que elas vão se avisando muito, né? Tipo, elas se avisam, aquele cliente, tipo, não foi legal comigo, aquele cliente não toma banho, enfim, coisas do gênero, elas vão se avisando e vão se unindo, né? Mas é interessante também dizer que a maior parte das mulheres com quem eu conversei, quando elas relatam questões de violência sexual, nunca é com um cliente, e sim com parceiros. Né? Eu acho que isso é muito comum. Às vezes com clientes que se tornaram namorados, que se tornaram maridos, mas sempre existe uma outra relação. Essa relação, né? Cliente, né, mulher cliente lá, às vezes acontece, claro, mas daí ela não vai mais sair com aquela pessoa, né, mas eu acho que é dentro da intimidade, das relações de afeto e intimidade, que ocorre grande parte das violências, né, a gente tem diversos casos, inclusive de uma interlocutora minha que conta que ela se casou com um cliente e que ela, enfim, aquele cliente foi morar com ela e aí ele começou a estuprar ela, né? A fazer sexo enquanto ela estava desacordada, enfim. E ela viu aquilo como uma violência. Ela narra aquilo como um estupro. Ela usa a palavra estupro e violência sexual, né? E eu nunca vi ela usando essa palavra estupro e violência sexual para nenhuma outra relação que ela tinha no trabalho, né, com os clientes, né? Então, né, eu acho que são coisas para se pensar, para pesquisar, enfim, né? Mas é pensar como essas relações de intimidade que às vezes nos tornam muito mais vulneráveis, né? Do que essas relações, porque eu acho que tem algumas mulheres também falam, né? Não, a gente tem muito controle, né? A gente vai lá, a gente estabelece, às vezes o que acontece, o que é muito violento também é o cliente não querer pagar, né? Então às vezes elas falam, não, paga antes, então rola essa negociação, né? O que será feito, o que não será feito, né? E às vezes, né, existe algo, então vamos fazer isso, daí ela fala não, daí às vezes pode acontecer algo
que não seja do consentimento dela, mas eu sinto que pelos relatos delas, elas às vezes têm muito mais controle, né, nesse contexto do que no contexto das relações de intimidade. Não sei se você tiver coisas a acrescentar aí, tem deve ter. Assim, uma coisa que a Ana colocou muito importante, que essas mulheres, principalmente a gente fazendo palestras, trazendo para ela o que é violência moral, física, patrimonial, elas começaram a ter conhecimento e começaram a identificar o que elas passavam como violência, porque até então, para elas era tudo normalizado. Isso faz parte, mas ou senão a mulher estava com o parceiro dela, ele acordar ela de madrugada, nem acordar, ele simplesmente querer relação com ela enquanto ela estava dormindo, para ela não era um estupro, seria normal para ela ser uma mulher casada. E a partir do momento que ela consegue ter outro olhar, ela consegue enxergar isso como uma violência. Então, uma das partes também é a questão da informação, mostrar para ela que ela está sendo violentada, como buscar ajuda, o que procurar, o número da delegacia, até quando ela pode, até qual limite o cara está sendo obcecado por mim, não tá me perseguindo, não tá. Isso não é só mais visto como um ciúme simples, é como uma forma de violência. Isso foi um ponto importante que a Ana colocou, que antes isso era tudo normatizado, né? Eu acho que às vezes as pessoas até sentiam como incômodo, né, mas não nomeavam necessariamente dessa forma, né, porque, enfim, claro que a gente, quando a gente é violado, a gente sente um incômodo, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de palavras mesmo, né, como eu vou nomear aquilo, como eu vou dizer isso, E até mesmo porque algumas acham que só sofria violência quando apanhavam, quando eram agredidas, quando tinha a questão física, né? Então elas não conseguiam enxergar o cara, ela tá lá em cima, faz ela fazer um programa, chegar em casa e falar, cara, quanto você fez de dinheiro hoje? Dá aqui na minha mão. Ela não enxergava isso como uma violência. E hoje muitas mulheres já podem ter esse reconhecimento. Por exemplo, tem uma coisa que é interessante também nisso, dessa questão do consentimento, da violência, que, por exemplo, você fazer sexo sem proteção, né, é enquadrado como um tipo de violência também, né? E a gente tem diversas mulheres, quando a gente vai pensar em ISTs, né, se a gente for pensar em sífilis, se a gente for pensar em HIV e etc., a gente tem diversas mulheres que passaram anos e anos na prostituição, 40, 50 anos, sem contrair nenhuma dessas doenças. E daí, às vezes, quando elas encontram um parceiro, né, na relação de intimidade, elas começam a não usar o preservativo e elas aí contraem HIV. Né? A gente tem, sei lá, uns 3 casos nos últimos 3 anos que foram dessa forma. Não foram no trabalho sexual, mas foram nessas outras relações de intimidade, né? Então, enfim, só outra, porque eu acho que isso também, às vezes, é um grande tabu, né, dentro da prostituição. Inclusive, né, isso é um outro tópico que a Cleone, né, sempre criticou muito dentro dos projetos de regulamentação, porque, a priori, os testes eram meio que obrigavam apenas as mulheres que atuavam na prostituição a fazer, não os clientes, né? E a Cleone sempre pontuou, os clientes também precisam fazer testes, não tem essa, né? O cliente pode ter alguma coisa e a mulher não, enfim, né? Acho que é um ponto interessante. Eu não sei se vai ter uma resposta. Acho que você já pontuou que, vocês duas, né, que as perspectivas são múltiplas. Mas um discurso que vem crescendo muito é do empoderamento, né? Dessa perspectiva, a gente estava até conversando ontem que a gente tem algumas ideias do que é ser uma mulher livre. E em outras culturas a gente acha que se a mulher tá de burca não tem liberdade. E aqui no Brasil, como a gente pode se expor, a liberdade é maior. E aí eu queria saber se lá existem, tipo, se isso chega, se esse tipo de discurso chega, se vocês falam sobre isso. Ou se nem passa pela cabeça, sabe? Tipo, essa ação é de empoderamento ou não, é totalmente um lugar de necessidade. Isso vai ter resposta. Olha, eu acho que é difícil falar em empoderamento, assim. Eu, como uma pessoa que sou mais, sei lá, da pesquisa, da academia, tipo, eu não acredito em liberdade, assim, não acho que as pessoas são completamente livres. A gente vive em condições específicas
né, sei lá, eu mesma, né, se a gente for pensar, sei lá, na minha trajetória, beleza, fui lá, escolhi lá a minha profissão, mas assim, eu não sou livre completamente das minhas escolhas, né, existe um mundo, né, me conduzindo para mim tomar essas escolhas, né, então acho que essa ideia de liberdade, ela precisa ser questionada, né, envolve diversas questões, né, por exemplo, as questões, se a gente for pensar questões, né, de desigualdade social, né, quando a gente vai pensar marcadores sociais da diferença, né, como, enfim, então, sei lá, mas eu acho que essa questão, né, se a gente for pensar de uma outra ótica, né, de empoderamento, eu acho que, considerando que a gente não está livre das condições postas nesse mundo, né, isso não quer dizer que as pessoas não têm agência sobre suas próprias escolhas, né? Eu acho que quando a gente vai pensar em agência, né, eu não estou só pensando em agência como sinônimo de resistência, né? Porque às vezes a gente pensa agência, né, como uma pessoa que está resistindo a algo, né? Mas às vezes a agência pode ser exercida a partir de uma ação de pessoas que estão incorporando normas, né, e que estão, enfim, às vezes é isso que a pessoa está escolhendo, né, é incorporar certas normas e atravessar essa vida a partir disso, né, enfim, estou aqui muito teorizando aqui, mas eu acho que as mulheres lá, eu acho que essas atividades que a gente, né, que o coletivo está produzindo, né, a gente está meio que Como dizia a Cleone, a gente gosta muito de fazer provocações, sabe? Exato. A gente fazer a roda de conversa e assim, falar do assunto e provocar essa mulher assim, o que você acha? Como que você pensaria? E ali, uma escutando a outra, elas vão se descobrindo que a forma dela pensar é igual a outra ou que não. E ali elas conseguem tomar posse, assim, a gente tá nessa situação todo mundo junto, a gente precisa estar todas juntas e a gente procura sempre fazer provocações, não falar para essa mulher assim, você tem que fazer isso para ser uma mulher empoderada. A gente é um trabalhinho de formiguinha, mas cada dia construindo para que elas tomem mais conta do espaço, elas digam assim, o que elas tragam para a gente o que seria política pública para ela, como seria a forma de regulamentação para ela. Vocês conseguem escrever, propor projetos de leis no espaço? No rola A gente está tentando, estamos tentando, né? A gente tem projetos assim que são parcerias, mas tudo voltada ao atendimento com elas, muito disso. Mas projetos de lei para políticas públicas a gente está tentando construir, porque uma pensa de uma forma, daqui a pouco umas quatro pensam igual ela. Aí desconstrói tudo aquilo que a gente estava tentando construir. Aí uma acha que é bom desse jeito, a outra acha que não é desse jeito. Mas é um trabalho. Porque é muito complicado mesmo você construir, né? Eu acho que, enfim, a Tamires aqui conseguiu fazer tudo. Mas eu acho que essa questão, né, quando a gente pensa em empoderamento, né, eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que o feminismo às vezes é muito prescritivo, né? Ele diz como uma mulher deve ser, né? Uma feminista, como uma feminista deve ser, né? Então, assim, eu não gosto dessa palavra empoderamento. Eu entendo que as pessoas usem, etc, mas é isso, né? Não existem, a gente não está tentando, né, com as ações do coletivo, fazer com que as pessoas pensem de uma determinada forma, mas justamente fazer isso que a Tamires falou, essas provocações, né? E a partir dessas provocações, as pessoas terem acesso a outras formas de vida, né? Outras formas de pensamento e isso ser incorporado, né? Porque a gente pensa, na verdade, muito a partir das relações que a gente vai constituindo, né? A gente é assim, né? A gente só é o que a gente é porque a gente tem relações com outros e a gente vai incorporando esses outros na gente ao longo do tempo, né? E eu acho que é meio isso que a gente tenta fazer, né? Que elas vão se incorporando e eu acho que o coletivo tem essa perspectiva e vai, né, levando essa perspectiva, mas eu acho que também tem uma coisa
que elas, naquele contexto específico, atuando daquelas formas, né, em associação, em conjunto, elas vão produzindo perspectivas próprias também, né, ao longo desse tempo, né, elas vão se atravessando mesmo, né, elas vão se produzindo algo muito particular delas e, enfim, acho que o coletivo é isso, tenta, né, fazer essas aproximações, né, esses espaços propícios para que isso ocorra. Eu sou o Diego, eu sou da Cia Fragmento aqui, e eu só ouvia as meninas falando, né, que elas que iam. Eu tenho uma pergunta, se vocês, como coletivo, acolhem as mulheres trans, se já acolheram, se existe, porque eu vejo como se fosse um outro recorte, porque, enfim, mulheres trans, tem uma outra vivência de mulheres cis, então, eu queria saber se vocês acolhem, como acolhem, se existe uma diferença, se não existe, dentro do Mulheres da Luz. As mulheres antes, elas tinham essa questão de não quererem dividir esse espaço com as mulheres trans. Então, assim, a gente conseguiu, conforme foi mostrando, assim, porque as trans hoje em dia, em questão de políticas públicas, tudo tem voltado a elas, né? Mas não voltado na questão da prostituição. Não tem um espaço onde igual a gente tem lá a mesinha do café, que elas podem ir lá tomar café, falar da vida delas, trabalhar nesse sentido. Mas a gente atende sim mulheres hoje, trans, tem umas 3 ou 4 que passam lá pelo coletivo, pegam preservativos, às vezes até a gente faz alguns encaminhamentos, principalmente em questões de necessidade, né? Às vezes pedem sim, é um público bem menor do que o das mulheres. Mas hoje a gente conseguiu que também atendesse esse público e as mulheres aceitassem também aquele reduto. É que eu acho que é interessante enfim, seu comentário, porque eu acho que assim, coletivo também, acho que a gente tem que pensar que lá naquele contexto tá rolando diversos tipos de prostituição, né? E a gente atua durante a tarde, né? E a maior parte das mulheres trans e pessoas travestis que estão atuando lá é na parte da noite. Você tem algumas delas que atuam na parte da tarde e algumas vão lá, frequentam o coletivo, mas elas não estão dentro do parque, elas estão fora, né? Elas estão lá na estação, elas estão lá nos bares, então a gente às vezes tem um acesso a elas muito a partir do nosso trabalho de prevenção e a gente vai levando para o coletivo, né? Mas é isso, eu acho que muitas delas também estão inseridas em outros coletivos lá no contexto, né? A gente tem o coletivo Tem Sentimento, que atua com esse público específico. Diversas delas passam pelo Transcidadania, né? Então a gente tem, elas estão em outras redes, né? Mas eu acho que tem outra coisa também, que é a questão da geração, né? Eu pelo que eu tenho percebido ao longo desse tempo aí de pesquisa, as mulheres que de fato frequentam o coletivo e que têm esse interesse, né, e às vezes essa disponibilidade de tempo para estar nas atividades, são mulheres mais velhas, né, 40 a mais, eu tô falando 40, não, enfim, mais velhas já é uma categoria meio que daquele contexto, né, porque quando você tem 40 anos você já é considerado mais velha para prostituição, mas não que seja uma pessoa mais velha em outros contextos, tá, gente? Só pra... Mas enfim. E as trans, geralmente, elas são muito jovens, né? Então elas estão lá na fúria, ganhando dinheiro o tempo inteiro, cliente subindo, cliente descendo, então, né? E a gente também tem uma dificuldade com as mulheres cis mais novas, né? Principalmente as de 20 e poucos anos, né? Estão lá atuando naquele contexto, elas também não frequentam tanto o coletivo, né? Por conta dessa disponibilidade, né? São mulheres jovens que estão lá ganhando dinheiro, né? Como as mulheres que atuam lá com a gente anos atrás estavam, né? Também estavam nessa loucura, ganhando dinheiro, né? E depois vão ganhando menos ao longo do tempo, né? Então, acho que tem essas questões. Já tá caminhando.
final, mas eu queria voltar um pouquinho, eu queria puxar um pouquinho para a questão artística, porque eu acho que foi o que levou a gente lá. Quando vocês falam de toda essa assistência, né, no campo da prevenção, da saúde e também talvez na questão jurídica, assistência social, e aí eu fico pensando que todos esses espaços, né, são espaços muito relacionados à sobrevivência imediata, né, às demandas mais imediatas, né? Então é a questão da saúde e do alimento, mas a questão artística é sempre colocada como se fosse algo a mais, assim, que talvez não seja tão necessário dentre as atividades que você oferece para um determinado grupo. E as próprias pessoas, quando elas podem acessar esse lugar, muitas vezes elas nem se sentem no direito, porque é como se fosse assim, é um lugar para minha fruição, para o meu autocuidado, para o meu autoconhecimento, mas que espaço é esse de formação, de produção da minha subjetividade? Eu tenho direito a isso? Não, eu quero meu alimento de hoje, né? E isso vai ficando cada vez mais deslocado da própria de uma própria perspectiva de que isso também é um direito e da importância disso na cidadania, né? E aí quando vocês vão contando um pouco, né, inclusive dessas estratégias que eu fico pensando, esses encontros, né, o trabalho corporal mesmo, que ele tem uma diferença de alguns outros porque a gente trabalha o toque, né, como tocar o corpo, e a gente trabalha a aproximação desses lugares, né, você abraça uma pessoa, você sente o cheiro, você toca, você conversa, você sai de um lugar e entra em outro que parece que você nem conhecia, que não é tão importante na sua vida. Como vocês olham para isso, assim? Isso é uma questão, assim, que vocês pensam? Porque a gente, quando chegou lá, ficou muito com essa coisa de que o nosso trabalho aqui tem que retornar de alguma maneira, e esse retorno tem que ser imediato, né? Então, a gente precisa garantir o lanche, a gente precisa garantir uma ajuda de custo quando elas vierem com a gente, mas toda essa dimensão, né, da subjetividade do trabalho, do encontro, né, de você conhecer seu corpo, de você se abraçar, de você produzir afeto, de você se escutar, e de a partir disso você reconhecer também os seus direitos a isso no mundo, isso parece que fica sendo menor. E a gente também, enquanto artista, fica tentando encontrar formas de sedução mesmo para que a gente possa receber essas pessoas, né? Como que vocês veem isso? Só pra gente fechar, porque eu acho que isso foi nosso mote de encontro e isso vai ser também nosso desejo de continuidade, né? Que esse processo, da mesma maneira que vocês falam, né? Que a partir dessas ações e do coletivo houve um processo de reconhecimento de direitos e que isso muda, né? A sua situação no mundo, né? De você reconhecer seu direito, de você começar a se colocar de maneira diferente nessa vida aqui, a gente também entende a arte como um caminho para isso. Assim, quando vocês começaram, pra gente foi muito bom, assim, muitas delas gostaram, mas tem essa questão do imediatismo, que muitas vai lá até mesmo para comer, porque às vezes elas não têm dinheiro nem para comprar um café, nem para pagar uma condução, né? Mas elas, assim, a gente pode ver que elas desarmaram, vamos dizer assim. Elas conseguiram ser elas conseguiram se conhecer. Foi isso mesmo que você disse, assim, a questão do ela se tocar, ela se sentir, ela ter um olhar mais para ela. E isso a gente acha que foi muito bom, principalmente porque elas desarmam, né? Tinha aquela postura de, eu tô aqui para ganhar meu pão meu pão, eu preciso levar para casa o dinheiro, e até mesmo para dar aquela relaxada, porque elas estão ali todo momento tensa, atrás de cliente, além de ver elas darem uma respirada melhor, elas puderam se olhar mais para si, né? Até mesmo, algumas assim, depois da dança você via um pouquinho mais arrumada, mas olhando mais para ela, sabe? Com outro olhar, não só de, eu tô
aqui, aí eu já chegava lá no porão, hoje tem dança, hoje as meninas da dança vai estar lá, sempre a gente achou ótimo. Eu acho que tem essa, sei lá, quando a gente começou, né? Teve essa questão, né? Eu acho que a gente precisa pensar em termos de desigualdade de classe, né? Claro, tipo, acho que a gente tem que pensar esse contexto, né? São mulheres que, de fato, têm muita dificuldade de olhar para si, né? Porque a gente conversou logo no início, né? Eu falei, bom, as mulheres aqui, quando elas estão em outras atividades, principalmente naquele contexto da luz, elas acham que elas poderiam estar ganhando dinheiro, mesmo que elas não estivessem, mas esse imediatismo, né? Tá bom, vou perder uma hora, mas se eu estivesse ali na rua, eu poderia conseguir 1, 2, 3 clientes e eu ia conseguir pagar minhas contas, né? Eu acho que tem essa questão da profissão, né? Tempo é dinheiro, né? E como elas fazem o tempo dela, quando elas estão naquele espaço, tempo é dinheiro, né? Quando elas estão em outros, não necessariamente, mas naquele contexto, sim. Então, eu acho que tem essa dificuldade, mas eu acho que tem uma dificuldade dessa coisa do cuidado mesmo, né? Porque às vezes, de fato, é um privilégio, né? Quem tem o privilégio de poder olhar para si, de se ocupar de outras coisas, né? Aquelas mulheres, elas têm muitas pessoas que dependem delas, né? Elas são mulheres que são chefes de família, né? E cuidam de muitas pessoas, muitas crianças, muitos parentes, né? Então elas estão constantemente preocupadas, né? Isso é um desafio não só, né, para essa questão artística, né, essa questão de outro olhar, mas até mesmo na saúde, né? Diversas delas a gente fica assim no pé e para marcar consulta e elas faltam seguidamente em consultas porque sempre surge um outro empecilho, sempre surge uma outra questão. Nunca é uma prioridade. Nunca é uma prioridade. Exato. E, então, esse autocuidado, né, é muito difícil, né? E como você desarma, né? Uma pessoa que está tão acostumada a ter uma casca tão grossa, fazendo, né, cuidando dos outros, mas que não se permite ser cuidada, né? Não se permite olhar para si, né? Então, é um desafio que a gente tem, um desafio que eu acho que não só lá, mas muitas pessoas passam por isso, né? Enfim, pessoas de diversas condições sociais, né? Mas principalmente pessoas que estão em condições sociais menos abastadas, né? Mais pobres, enfim. Enfim, acho que... Vamos fechar, gente? Alguém precisa muito falar alguma coisa? Não falou? A gente queria agradecer muito, porque eu acho que, pelo menos pra mim, é super rico, né? Entrar em contato com outras realidades que, de fato, não fazem parte das nossas discussões, do nosso cotidiano, né? E eu acho que pra gente foi um pouco isso, né, hoje. E a gente vai seguir aí o projeto. A gente espera outros encontros dele. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente.